Sejam muito bem-vindos a essa aula do Novo Testamento, aula 6 da recuperação da semana passada. E hoje o nosso professor vai ser o Moisés, ele que deu a aula na semana passada, então ele ficou encarregado de dar aula hoje novamente. Sejam muito bem-vindos. Então, para começar, vamos começar com uma oração. Eu vou pedir para Jaqueline, pode fazer a oração para nós? Sim, assim. Perfeito. Então, vamos lá. Amém. Muito obrigado, Jaqueline. Então, Moisés, o tempo é seu aí. Bem, obrigado, Anderson. Então, vamos lá. Jaqueline, temos só Jaqueline agora, né? Não, caiu, deixa eu ver aqui. Jaqueline, Matheus e Vitória e o Benedito, tá bom. A Aline, o Vitor está aí também. Então tá, o tema da nossa aula é esse que vocês estão vendo aí, né? Mateus 15, 17, Marcos 7, 9. Tu és o Cristo. Eu sei que domingo, muitos de vocês tiveram a oportunidade já de debater essa aula, então ela vai ser muito tranquila, né? Eu gostaria de ouvir muito vocês, na verdade, quais as impressões, as experiências que vocês tiveram nesse domingo em relação a esse tema, tá bom? Mas vamos lá. Esse tema, Tu és o Cristo, é de uma ocasião bem interessante nas Escrituras. Então, essa primeira parte que eu intitulei O Testemunho de Jesus Cristo vem por revelação, significa que eu e vocês, nós precisamos adquirir o nosso testemunho próprio, né? Aquele testemunho, como a gente fala, nós precisamos andar com a nossa própria luz. É isso? Mas eu pergunto logo para vocês, qual é o risco que eu e vocês corremos por não termos um testemunho nosso, aquela certeza, né? Qual é o risco que nós corremos? Não quer dizer que nós não tenhamos já, mas qual o risco que a gente correria se nós não tivéssemos, por exemplo? Quem poderia me dizer? Eu creio que o que nós falarmos não teria crédito, porque como que eu iria relatar um testemunho de Cristo que eu não tive essa experiência na minha vida? Que crédito a pessoa me daria? Acho que a pessoa ficaria muito em dúvida se me daria crédito ou não. Obrigado, Vitor. Quem mais? Muito bom, Vitor. Perfeito. Quem mais? É tipo aquilo, a gente andar com a luz dos outros. A luz do papai, a luz da mamãe, a luz do irmão, missionário retornado, da irmã, sister, né, retornada. Qual é o risco que eu e vocês corremos, ou qualquer outro membro da igreja, por andar com a luz de outra pessoa? O Vitor falou que a gente não vai ter uma credibilidade ao testificar alguma coisa. Tá certo. Vai soar como falso, né, Vitor? Uma coisa assim que não vem lá do fundo, não. É da boca para fora. Mas eu queria que vocês me dissessem aí, qual é o risco? O que pode acontecer com aquele que anda com a luz do outro? Boa noite, você está me ouvindo? Boa noite, Benedito. Opa, então, se a gente andar com a luz do outro, caso a luz do outro venha enfraquecer ou até mesmo se apagar, a nossa vai acontecer a mesma coisa. Bem, perfeito, perfeito. É isso aí. Esse é o maior risco. E isso a história tem mostrado ao longo do tempo, né? Aquela pessoa que não tem um testemunho de Jesus Cristo, um testemunho deste evangelho, de todas as revelações que já foram postas diante
de nós, né, como conhecimento, nós não temos isso, a gente, com certeza, está andando com a luz de alguém. Aí pode ser a luz do nosso bispo, a gente pode estar andando com a luz emprestada do nosso pai, da nossa mãe, enfim, né, daquele nosso amigo. Nós podemos estar andando com a luz até hoje dos missionários que nos batizaram. Né? Mas isso é lógico, não tem que acontecer. A gente tem que ajudar, além da gente, a gente tem que ajudar o nosso próximo, nossos irmãos, a também adquirirem isso. Isso só vem por meio da revelação. Mateus 16, 13. Aline, se você puder compartilhar algo com a gente em relação ao que você aprendeu nesse domingo, e durante a semana, lógico, o que o Salvador nos ensina sobre o modo como recebemos um testemunho? Eu me direcionei à Aline, mas se alguém desejar compartilhar, quiser falar, fica livre, tá? Qual é a fórmula isso aí? O que o Senhor nos ensina sobre como a gente recebe um testemunho? O que vocês acham? Vocês querem dar uma lida lá em Mateus 16, do versículo 13 ao 17? Eu vou dar um minutinho para que vocês possam ler. Já marcando aqui no meu cronômetro. Essa foi a experiência de Pedro. Depois a gente vai ver a de Alma e depois a gente vai ver do Doutrina e Convênios. Na verdade, eu vou aproveitar. Vocês já estão lendo Mateus, né? Não, vamos por parte, vamos por parte. Oi, posso falar sobre o que eu Pode, aprendi? pode. Eu achei interessante, né, que O que a Escritura diz primeiro? bem, a Escritura relata de quando Jesus Cristo perguntou a Pedro sobre quem eles pensavam ser Jesus Cristo, né? E Pedro revelou que ele era Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí eu achei interessante que ensina sobre testemunho ser uma coisa espiritual, né? Jesus Cristo fala que Pedro revelou uma coisa do Pai, né? O Filho do Deus vivo, não foi uma coisa física, assim. Foi uma coisa do lado espiritual. Muito bem. Muito bem, Matheus. Ótimo. Significa que eu e vocês, nós adquirimos um testemunho, não é, como fala, não é algo da carne, é algo que vem do Espírito, né? Então, o Salvador nos ensina exatamente isso, que nós recebemos um testemunho através do Espírito. O Espírito Santo, ele é aquele mensageiro, ele é aquele personagem dentro da Trindade, que ele é o que testifica a nós de toda a verdade. Esse é o papel do Espírito Santo, tá? Testifica da verdade. Então, se você tem um testemunho hoje, você sabe isso porque o Espírito Santo testificou no seu coração. E nessa aula, nós vamos viajar, nós vamos saber exatamente, reforçar o que nós já sabemos, como é que isso se apresenta para nós, tá bom? Alguém tem alguma pergunta sobre Mateus? Posso passar para a Alma? Vamos lá em Alma. Como Alma adquiriu o seu testemunho? Aí eu gostaria que vocês, mais uma vez, dessem uma lida rapidamente no versículo 45 e 46. E vamos ver como foi que Alma adquiriu o seu testemunho também.
E aí, podemos? Vamos lá discutir um pouquinho? Não foram algumas ferramentas que Alma utilizou aí para ele adquirir o testemunho dele? Irmão, eu gostei muito que, mais uma vez, mostra, né, que um testemunho é dado o Espírito Santo, né, que testifica na gente. Aí é interessante que a Alma fala o que ele fez, né, porque um testemunho não vem de graça, não vem simplesmente porque a gente quer e a gente vai esperar que isso aconteça, mas a gente tem que fazer alguma coisa, né? Então, ele fala que ele orou e ele jejuou para que ele tivesse esse testemunho, né? Então, para que o Senhor possa fazer a parte dele, a gente tem que fazer a nossa também, mostrar que a gente está desejoso desse testemunho. Isso. Muito bem, obrigado. Obrigado. Então, significa que a oração e o jejum, eles são ferramentas que vão nos ajudar a ter esse elo, essa ligação, para a gente poder receber um testemunho próprio e, assim, poder saber que aquilo foi revelado a nós. Tá? E uma vez revelado, vocês sabem que o Espírito Santo, ele é o Santo Espírito da promessa. Ele também tem um título de selador. Então, ele registra, ele faz um carimbo, né, no nosso coração, na nossa alma, no nosso ser, que é impossível alguém tirar esse selo, tá bom? E todos que adquirem uma vez, eles saem dessa vida sabendo que aquilo foi um testemunho, foi por revelação. Uma coisa muito interessante também é que Alma diz que ele jejuou e a intenção era, ele diz assim, que era a fim de saber, né? Então, existia uma pergunta, uma dúvida por trás. E a gente tem que, quando o testemunho acontece, né? Quando a gente adquire o testemunho, é sempre com esse questionamento por trás, né? A fim de saber tal coisa, você se prepara, você ora e jejua até obter o testemunho. Muito bem, obrigado, perfeito. Doutrina e Convênio 6, 14, 15, 22 e 23. A pergunta é: o que o Senhor ensinou ao Oliver Caldas sobre revelação? Se alguém, a gente não precisa ler, se não for necessário, mas se vocês já souberem que episódio é esse, ótimo, a gente já entra no debate, né? Mas é uma escritura, até busca de escritura também, é uma escritura clássica de como nós podemos interagir e saber que realmente a coisa está acontecendo com a gente. Essa escritura ela ensina algumas coisas bem profundas sobre revelação. Mas quais são os sentimentos? Como é? Será que a revelação vem só por meio de algo extraordinário? Mensageiro tem que aparecer para nós? Como é que o Senhor ensinou a Oliver que isso acontece? Vamos lá. Quem gostaria de compartilhar esse sentimento? Eu vou aguçar só, hein? Mas vocês que vão me ajudar. Eu vou aguçar. Quando vocês têm uma questão para levar diante do Pai Celestial, por exemplo, eu não sei aqui quem já é casado, quem está solteiro, quem é noivo, mas eu gosto desse exemplo porque é um exemplo que não precisa ser só questão, viu? Tem faculdade, se você quer decidir, leva uma questão para o Senhor. Tem muitas questões que a gente pode levar para o Senhor. Só que algumas questões, eu afirmo para vocês, e vocês sabem também, que o Senhor ele não vai fazer tudo, não. Ele não vai nem se meter. Às vezes é até uma coisa assim, que a gente leva para ele, que a gente pode resolver. Mas tem muitos que estão tão apegados a isso, que eles levam até a mínima coisa para o Senhor tomar uma decisão. Mas eu quero falar sobre relacionamento, porque é algo que a gente busca, é algo que a gente não vai tomar uma decisão assim, só por tomar, né? Só para ter um companheiro, uma companheira, a seguir, fazer todos os convênios que a gente precisa, não é assim. Então, vamos colocar essa questão, a gente vai levar para o Senhor.
nós temos 2 pessoas para escolher. Como é que vocês levam isso para o Senhor? Vocês estão conhecendo 2 jovens ou os rapazes estão conhecendo duas jovens? E aí, como é que vocês levam essa questão para o Senhor? E ele respondendo, como é que vocês vão saber qual é o caminho ou qual é a escolha? Vamos lá, vamos conversar sobre isso um pouquinho? Isso é importantíssimo. Eu botei essa questão, mas pense em outras questões, viu? Até essa eu levei no sábado também, foi muito divertido. Ai. Vamos lá, ninguém nunca levou uma questão para o Senhor ainda? Como é que o Senhor vai tomar essa decisão? É o Senhor que vai tomar a decisão ou somos nós? Irmão Moisés, aqui é a Clara, filha da Luciana. Oi, Desculpa Clara. eu não ter me identificado antes. Tá bom, Clara. Eu lembro de uma conferência do ano passado que falava justamente sobre isso, que o Senhor ele não toma decisões pela gente, né? A gente tem que orar e pedir orientação para Ele para que nós possamos tomar a melhor decisão, sendo qualquer situação, né? Para que a gente busque a resposta com a orientação do Senhor, não que o Senhor vai escolher para a gente, ele não pode fazer isso, né? Mas a gente pode saber a vontade dele através de revelação, de buscar, de jejuar e orar. Perfeito. É isso aí. Perfeito. Mais alguém? Mais alguém tem alguma experiência? Muito bem. É exatamente isso. É exatamente isso. O Senhor não vai escolher. A gente vai levar a causa para ele, mas essa causa ela já tem que ter tomado uma decisão. A gente já tem que ter tomado uma decisão. Senhor, eu tenho A e B e C, mas eu acho que o A, minha questão é essa aqui, o A. Estou te apresentando a questão A. E vou orar em cima dela. E você começa a interagir com o Senhor. Senhor, eu escolhi essa por essa razão, eu escolhi isso aqui porque eu acredito muito que vai acontecer dessa maneira, as outras eu descartei por isso, por isso. E aí você fica interagindo. E aí o que é que essa escritura, Doutrina e Convênios 14, 15, 22 e 23 nos ensina? Como é que nós vamos ter certeza que o Senhor aprovou? E aí vem a outra questão, né? A aprovação do Senhor. E aí você segue o caminho. Ele aprovou, você vai seguir com segurança, né? O que o Senhor vai fazer com a gente? O que ele ensinou a Oliver Calvin? 2 coisas importantes. Eu vou falar uma, vocês vão falar outra, hein? Vamos combinar isso, vamos fazer uma coisa bem justa aqui. Uma coisa que a gente pode ter certeza que o Pai Celestial não aprovou é quando a gente ficar com um estupor de pensamentos. Aquilo ainda está matutando na nossa cabeça. A gente está incomodado. A gente escolheu um, mas ainda, até aquela escolha, a gente está balançando. Então, aquilo vai estar, né, aquela mágoa, não é isso, não é isso. Então, você tem que prestar atenção nos seus sentimentos. Essa é a reprovação. E quando é a aprovação? Qual o sentimento? O que o Senhor fala ao Oliver Calvin? Ele disse que teria paz na mente e sentiria também um sentimento no coração, um arder. Isso, muito bem. Gente, mente e coração. Ele foi bem claro ao falar ao Oliver Calvin. Ele vai fazer arder no peito dele, né? Ele vai dar paz à mente dele, mas ele vai fazer arder no coração, no peito dele. E aí, assim como Oliver Calvin, nós também podemos ter certeza que a nossa escolha foi aprovada pelo Senhor. E aí é só seguir em frente, tá bom? Posso passar? Vamos lá. Se vocês quiserem voltar a essa questão, a gente retorna de novo. Vamos seguir aqui. Vou passar um vídeo para vocês, gostaria que vocês atentassem aqui. We always have a prayer in our heart, but there is something about saying the words, and for me, saying them out loud. There are many lessons that come out of the Sacred Grove experience.
And not the least is the opposition that Joseph faced before the great revelatory moment of the Father and the Son. Joseph said that he exerted all his power, took everything that he had. And so there's a pretty good lesson in that for all of us about muscular prayer, urgent, determined prayer to fight through, whether it's the adversary's opposition or the cares of the day or the distractions of our mind. I think one of the lessons that I get from that is the reminder to me personally that I need to say the words. Prayer is an expression of the heart, and we can't pray silently. We ought to pray silently. We ought to always have a prayer in our heart. But there is something about saying the words, and for me, saying them out loud. And so I'm reminded to not get by on the cheap, if you will, about prayer. We need to carve out time, and good time, high priority time, when we can say the words. Kneel, where possible, be vocal, be out loud, and really have that communication. Individuals who might wait for their evening prayer until 11:30 and they're exhausted and the day has taken its toll, and we get a kind of a half-hearted prayer out before we tumble into bed. I'd say move that prayer up when we're alert and attentive and can think about it and be powerful. This ought to be high priority expression, and just managing our life a little better, I think, can lead to that kind of vocal communication with the Lord. Muito bem. O que vocês conseguiram extrair daí dessa... Um minutinho. O que vocês conseguiram extrair dessa mensagem de Elder Holland? Alguns pontos importantes vocês conseguiram captar. Algo que me chamou bastante atenção foi no final, quando ele mencionou que a gente não precisa fazer uma oração quando estivermos já prestes a dormir. A gente pode fazer um pouco antes, quando estiver mais atento e com mais energia, né? E isso foi algo que eu percebi agora, né? Que realmente não precisa ser uma coisa somente quando eu for deitar na cama que eu preciso fazer a oração, mas eu posso fazer 1 hora antes para ter mais disposição. Perfeito. Mais alguém? Obrigado. Mais alguém? A Juliana, Aline, Vitória, Jaqueline. Uma coisa que eu gostei bastante é que ele falou do fato de proferir as palavras, né? Fazer uma oração em voz alta. E aí eu estava meditando que é uma coisa que eu não tenho costume de fazer. Por mais que eu faça a oração de manhã e de noite no meu quarto, eu estou sozinha, não tem ninguém, geralmente eu falo em pensamento, né? Mas quando você abre a boca e fala, você presta mais atenção naquilo que você está falando. Porque você tem que pensar e falar. No pensamento não, é muito rápido, é mais fácil ficar no automático. Então, eu gostei muito disso que ele falou, né? De falar, de proferir as palavras da oração. Eu, assim como você, eu também, quando eu entrei para a igreja, na verdade, eu tinha o costume de orar assim em silêncio também, porque eu não queria, na minha mente, eu não queria que o inimigo ouvisse meus planos. Eu acho que ele iria sabotar. Eu pensava um monte de besteira, né? Era jovem, não entendia muito bem como era o processo de oração. Mas, ainda que eu orasse em silêncio, tinha momentos da minha oração que a minha mente vagava. Eu já estava pensando em outra coisa que não tinha nada a ver com o que eu comecei a orar. Então, esse é um dos riscos que a gente corre, porque a gente não tem um poder, que a gente tem uma concentração perfeita, não tem, gente.
Às vezes, é como o irmão ele falou, assim, chega cansado do trabalho, da escola, da faculdade, vocês, então, a mente uma hora vai pedir um arrego, como a gente fala, né? Vai pedir um arrego, está cansada já. Aí você vai orar, a sua mente vai, em algum momento ela pode vagar, e aí você já se desconcentrou, né? Então, isso é o risco. Então, quando a gente ora em voz alta, as palavras soam muito mais na nossa mente e a gente sabe que a gente está interagindo. A experiência é diferente. Pelo menos comigo acontece assim. E eu, assim, quando eu oro, eu tento imaginar que o Senhor está na minha frente aqui. Eu não penso que Ele está lá no céu, não. Que Ele está sentado na minha frente, eu estou conversando como eu estou conversando com vocês agora. Né? Eu vou falando. E é o seguinte, dessa semana foi difícil. Por isso. Eu queria que de alguma forma, o Senhor me ajudasse a entender o que foi que deu de errado, e aí, sabe? Então, essa forma, mas isso é um treino, gente, é ao longo do tempo, é um treino, a gente vai passar a nossa vida toda treinando, aperfeiçoar a nossa conversa com o Pai Celestial. Mas isso foi muito bom. Mais alguém tem algum sentimento sobre o que o Elber Rolou falou? Eu posso passar, a gente vai assistir mais um trechozinho de outro vídeo. Tá? Mas logo. Vou adiantar aqui. We always have a Então, a gente tem aqui alguns pontos que eu gostaria que vocês lembrassem. Né? Uma das grandes lições que aprendi sobre oração é o poder que advém de orarmos em voz alta. Isso aqui nós comentamos, ele falou. A outra é uma das maneiras mais significativas pelas quais descobri que posso realmente alcançar o céu e ouvir a voz do Senhor. Legal. Terceira, precisamos reservar tempo. Um tempo bom. Um tempo que priorizamos. Para que nos ajoelhemos, se possível, e orarmos em voz alta. Diga as palavras, acredito que esse é o processo, seja fundamental em relação a como Deus se comunica conosco e como Ele espera que nos comuniquemos com Ele. Então, isso é a parte íntima da oração. Tá? Eu prometo a vocês que se eu e vocês fizermos dessa maneira, a gente vai ter experiências extraordinárias. Tá? Vamos lá. Vamos assistir esse outro vídeo. Saber como o Espírito fala a vocês nunca foi tão importante como agora. Ele é o Consolador. Ele trará a seu coração um sentimento de paz. Ele presta testemunho da verdade e confirmará a verdade quando ouvirem e lerem a palavra do Senhor. Quero meu apelo a vocês para que façam tudo o que estiver a seu alcance para ampliar sua capacidade espiritual de receber revelação pessoal. Isso ajudará a saber como prosseguir em sua vida, o que fazer em momentos de crise. Aí eu pergunto para vocês, como posso aumentar minha capacidade espiritual de receber revelação pessoal? Tá? Como eu e vocês podemos fazer isso? Como é que a gente aumenta? Se vocês tivessem que ensinar ou ajudar alguém a chegar a esse nível, o que vocês falariam para aquela pessoa? Para um irmão, para um primo, para um pai, para uma mãe? Um aluno de vocês, na organização que vocês lideram, como é que vocês ajudariam essas pessoas a aumentar a capacidade de revelação? Alguém tem alguma ideia? Quais são as ferramentas? As principais. A gente até discutiu algumas delas aqui. Eu acho que uma das formas que a gente pode fazer para aumentar a nossa capacidade de receber revelação é sempre estar em espírito de oração, né? No vídeo mesmo mostra uma moça que em uma oportunidade que ela iria se locomover para algum lugar, ela colocou um hino ou algum discurso. Então a gente tem que sempre estar propício a receber esse tipo de revelação. Porque o Senhor, ele nos revela as coisas, mas às vezes a gente nem percebe que ele está revelando algo. A gente deixa passar por não ter o Espírito sempre ao nosso lado. Muito bem. Perfeito. Mais alguém?
creio eu que também é através das escrituras. Lendo as escrituras, estudando elas com paciência e espírito de oração, o Senhor ele vai, de certa forma, explicando. Eu estava lendo hoje em 1 Nef 17:3, fala aqui, e que os filhos dos homens guardam os mandamentos de Deus, ele alimenta-os e fortalece-os, os dá-lhes por meio dos quais poderão cumprir as coisas que ele ordenou. Então, compreender a necessidade de seguir os mandamentos à risca, entender a importância, buscar ter intimidade com Deus, é um dos meios de se ter revelação, porque às vezes nós podemos ouvir algo, pode ser a nossa própria mente, a nossa própria imaginação, mas se nós tivermos intimidade com Deus, nós saberemos que é Ele que está falando com nós, que é Ele que está nos direcionando. Muito bem, Vitor. Obrigado. Você me fez lembrar de uma experiência que eu tive quando eu trabalhava lá no Guatemi. E normalmente eu vinha muitas vezes pelo Almirante Barroso. Eu tinha medo, às vezes eu saía dali do Guatemi 11 horas, né? Uma turma saía ali no horário. Eu trabalhava no financeiro lá, então eu tinha que o shopping fechar para eu bater todos os caixas, né? Daquela parte do estacionamento, alguma coisa assim. Eu lembro que uma vez, hoje, ao estudar e pensar sobre essa capacidade espiritual que nós precisamos ter, é porque a gente pode ser livrado de muitos perigos, mas às vezes a gente confunde que o Senhor está falando com a gente ou com aquela coisa que seja assim, isso é uma coisa da minha cabeça. Então, eu lembro que eu peguei um ônibus de Djalma Dutra, quando eu vinha pela Pedro Cabral. E aí eu queria chegar em casa o mais cedo possível e tudo. E aí, só que ali no Guatemi ele passa vazio já, né? E quando eu peguei naquela parte da maçaneta para subir, eu lembro muito bem, é como se fosse hoje. Eu dar aquele primeiro passo, eu fiquei parado, e aí algo veio na minha mente: não pega esse ônibus, não sobe no ônibus. Mas assim eu olhei e falei assim: nossa, ele está vazio. Eu vou pela Pedro Cabral, assim, que eu não gosto muito, mas assim, está vazio, eu vou chegar mais rápido. Pedro Cabral é mais rápido que o Almirante Barroso. E aí eu falei assim, eu subi. Mas quando eu subi, eu fiquei incomodado ainda. E o ônibus foi. E aí sentou uma moça do meu lado, depois ela entrou na outra parada, ela subiu, sentou do meu lado, eu dei a janela para ela. E o ônibus, assim, tinha umas 8, 9 pessoas. E ele foi embora. Quando ele chegou ali perto da Júlio César, subiram 3 homens. E aí aquele sentimento voltou de novo. Falei, agora não sei para onde correr. E aí eles assaltaram o ônibus. E eu só tive que, naquele momento, fazer o quê? A moça do meu lado já estava se desesperando. Era uma jovem, mas estava ali chorando, agoniada. E aí, o que eu fiz? O que veio na minha mente? Falei assim, meu, só me ajuda a me acalmar, né? Você sabe como, você já me conhece. Eu já tinha sido assaltado outras vezes. E é sempre uma briga na minha mente. Eu quero reagir. Meu primeiro impulso é olhar para a mão e, assim, eu nunca fui assaltado se o cara não tivesse arma. Todos tinham arma. Em São Paulo, mesma coisa. Arma e tudo. Então, assim, naquele momento, a única coisa que eu pensei, eu olhei para ela e falei assim, você tem um colar, né? Tem um colar aí, põe esse colar, nem esconde, põe à vista que ele acho que ele vai levar. O meu, eu coloquei a minha aliança, eu tinha uma aliança, né, de casado e tudo, e o relógio. E ele chegou, foi limpando, todo mundo chegou comigo, ele me olhou, pegou meu relógio, aí pegou, né, o cordão da moça, e ele foi e falou, olhou meu dedo, me dá tua aliança. Aí eu falei, caramba, lá vai a aliança. Aí tirei a aliança e ele foi lá perto do motorista, o cobrador e tudo mais. E depois aquele cidadão voltou e ele olhou assim para mim e falou, toma, o teu relógio eu vou levar, mas a tua aliança toma. Pode ficar com ela aí. E aí eu falei, bom, pelo menos, né? Era uma coisa que eu não ia mais ver, né? E eu tinha um carinho muito especial por aquela aliança. Ela foi derretida, foi ouro da avó, foi ouro da tataravó, foi derretido para poder fazer uma aliança
eu juntei, fiz a junção, né, de derretemos, e fizemos aliança para casar, eu e a Laila na época. Então, ou seja, eu poderia ter ficado fora daquele ônibus, e o Senhor ali me avisou, mas eu não tinha essa capacidade espiritual. Não tinha. Se eu tivesse, eu não teria subido. A mesma coisa eu falo para vocês. Vocês vão ter diversas, e eu sei que vocês já tiveram experiência com isso. Mas o que vai determinar se é coisa da nossa mente, se é coincidência ou não, mas a maioria das vezes é a voz do Senhor tentando nos alertar. Bom, é isso. Alguém queria falar alguma coisa? Posso passar? Se quiser, volte, a gente volta lá, a gente comenta, tá? Vamos ver mais um videozinho bem pequeno, bem curto. I did not hear a voice. I didn't see any angels, but I had an impact within my heart that has never left me. Connect with heaven in a massive clutter. You have to find those quiet moments in your life when you can contemplate the things of the Spirit. In my experience, that's when I get impressions. That's when I get a thought. When I was a missionary in England, I was walking down the side of the Trent River. I was not yet 20 years old. And I was saying in my heart as I was walking along, pleading that the Lord was pleased with what I was trying to do and was not doing what he wanted. I did not hear a voice. I didn't see any angels. But I had an impact within my bosom, within my heart, that has never left me. And on that moment, I think I learned a lesson as a 20-year-old that most things we hear from heaven, we feel ultimately in our hearts. And then hopefully it trickles up into our minds. And there helps guide us that we want to follow what we hear. Alguém pode ler para mim? Dá para ler daí ou está muito pequeno? A maioria das coisas que ouvimos dos céus, basicamente sentimos em nosso coração, com muita sorte. Como muita sorte. Entram em nossa mente aos poucos, depois temos o desejo de seguir. Viu só? Legal, né? Então, é assim que acontece. Então, são coisas vivas, realmente. Existem alguns passos, a gente precisa entender. E a gente não precisa atropelar esses sentimentos. O Senhor ele quer que a gente aprenda a saber o que a gente está sentindo. Não é verdade? Entendeu? Deixa eu perguntar aqui. Tem alguém que é casado aqui? Matheus e Vitória? São casados? Não, a gente é irmão. Não? Eu estou seguindo o que está no celular aí, gente. Desculpa. Deixa eu ver quem mais. Mas tem alguém casado aqui? Vamos lá, tem ou não? Está solteiro? Tem alguém noivo? A Aline é casada, Moisés. A Aline que está aqui com a Aline? gente. Aline, tá nos ouvindo, Aline? Sim. Aline. Aline, eu vou te fazer uma pergunta e você vai nos ajudar aí. Seguindo esses passos aí, quando você enxergou pela primeira vez o seu príncipe, eu não sei, ninguém aqui também, não sei também se tem alguma amiga aqui, mas eu pelo menos não sei como foi esse primeiro encontro, onde foi, mas atualmente não registrou, atualmente registrou alguns momentos que eu sei. O primeiro olhar, o primeiro abraço, o primeiro beijo,
Tem muitas coisas que tu fez primeira vez com teu esposo hoje. Mas ele, antes de ser teu esposo, ele foi teu amigo, provavelmente. Ele foi o teu noivo, lógico, né? Mas foi teu namorado, teu noivo. Então, tu seguiu alguns passos. E aí, quando eu falo aqui que a maioria das coisas que nós ouvimos dos céus, basicamente sentimos em nosso coração, e com muita sorte entra na nossa mente. E depois nós temos o desejo de seguir. Foi diferente algumas coisas, talvez algumas coisas sim, mas não seguiu um padrão. Explica para a Sim, gente sim. como foi a tua experiência. Foi um passo, né? Primeiro, né, a gente se conheceu, que eu nunca tinha visto ele na vida. Ele tinha acabado de chegar da missão, eu vi ele, eu estava na estaca, vi ele, e eu tinha acabado de sair de um relacionamento. E o incrível mesmo, é que eu senti no meu coração e na minha mente que ele era a pessoa certa, entendeu? Então, seguindo os passos, as coisas sempre vão dar certo, seguindo o sussurro do Espírito, né, em oração e sempre fazendo o que é certo, porque eu pensei o meu outro relacionamento era o correto, né, mas não, estava tudo dando errado. E quando conheci ele, tudo estava se encaixando, e até hoje, né, as coisas tudo sempre dão certo pra gente. Claro que tem os obstáculos, né, durante o Sim. casamento. Já fazer 6 anos de casado esse ano, 16? mas 6 isso, 6 anos. anos? Legal. 6 anos. Mas é tudo com o espírito de oração, jejum, tudo dando certo. Ele, quando a gente se casamos, ele não tinha emprego, mas a gente meteu a cara, a gente se casou. E tudo deu certo, o Senhor sempre do nosso lado, nos amparando, nunca nos faltou nada, né? Não vou dizer que foi fácil, não foi, mas a gente conseguiu. Legal. E hoje a gente Legal, tem amigo. nossa casa própria, né? Temos um filho de 3 anos Ó, e é tudo com o Senhor do nosso lado. ó, que bom. A história da Aline é mais uma prova de que realmente a gente precisa. Olha, eu nem olhei o chat. Deixa eu ver aqui rapidinho. Ah, tá. Não tem. Boa noite. Tá, não tem nenhuma pergunta. Não. Legal. Só a frequência aí, olha. O Anderson já está alertando aí para a frequência, viu? Não vamos esquecer. Muito bem. Ô, Aline, obrigado pela sua experiência. Realmente mostra que esses passos eles são muito reais, estão na vida de vocês, no cotidiano, né? Seja no relacionamento, seja tomada de decisão importante da vida de vocês, elas vão acontecer, no mínimo, nesses 3 passos aí. E sempre tem um momento certo para tudo, né? Não adianta a gente fazer o que a gente quer, né? Mas sim o que o Senhor quer e deseja de nós. Tem, é isso mesmo. E legal, parabéns pela família que você construiu, né? E Obrigada. agora é só trabalhar em cima, né, para que as gerações sigam essas mesmas experiências. É isso que é o legal dos santos dos últimos dias, né? A gente tem essa oportunidade de que as nossas gerações possam passar pelas mesmas experiências. Legal, que bacana, gostei demais. E acho que todos nós aí aprendemos com a sua experiência. Muito bem. Vamos ver esse outro aqui rapidinho. Aprendi uma grande lição ao viajar para a Dinamarca com o presidente Campbell e o presidente Becker. No intervalo das reuniões, o presidente Campbell veio até nós e disse: há uma coisa na Dinamarca que gostaria de mostrar a vocês. Nos convidou para ir com ele até uma pequena capela. Ao entrarmos na capela, imediatamente reconhecemos o belo Cristo de Thorvaldsen e ao lado dele, Thorvaldsen esculpira cada um dos 12 apóstolos originais. O presidente Campbell disse: quero que venham até aqui. Ele fez com que todos ficássemos em frente a Pedro e perguntou o que Pedro tem nas mãos. E, claro, respondemos: ele está segurando chaves. O presidente Campbell replicou: isso mesmo. O Salvador deu-lhe as chaves para presidir a igreja depois que ele partisse da terra. Então ele disse: hoje eu tenho as chaves. Assim como Pedro as tinha em seus dias. As chaves são conferidas ao profeta vidente e revelador e presidente da igreja. Então, ele se virou para o zelador que nos deixara entrar e disse: estes são
os 12 originais. Em seguida, apontou para o presidente Packer e para mim e disse: estes são apóstolos modernos de hoje. Eles têm as mesmas chaves que os 12 apóstolos tinham nos dias do Salvador. Isso deixou uma profunda impressão em mim ao pensar que tínhamos aquelas chaves. Nunca mais me senti o mesmo. Nunca me senti digno das chaves que tenho e tento sempre me esforçar para viver de acordo com aquilo com que o Senhor nos abençoou. Muito bem. Eu falei para vocês agora há pouco sobre, nós discutimos agora, sobre revelação pessoal, né? Aquela que o Senhor está nos ajudando a interagir e a entender que processo é esse, que nós precisamos adquirir essa experiência. Né? A revelação pessoal, eu tenho a oportunidade de receber revelação para a minha vida, revelação para conduzir a minha família. Mas a gente vai falar agora, e é o mesmo para vocês, tá bom? Vocês têm todo o direito de receber revelação para conduzir a vida de vocês e como fazer, como ajudar a família de vocês a se fortalecer no Evangelho. Agora a gente vai entrar na segunda parte da lição, do debate, que é sobre o que nós ouvimos agora, dessa experiência sobre chaves do sacerdócio. E aí eu pergunto para os homens aqui, alguém pode me definir o que são chaves? Que chaves são essas que Pedro tinha nas suas mãos e que foi passando, e elas estão hoje em vigor? O que são essas chaves? Irmão? Aqui, ó. Pode falar. É isso que eu ia falar, as chaves são a autoridade e o poder para a realização das nossas ordenanças aqui. Já está escrito bem ali. Ó. Isso, realmente. Ó, essas referências que eu coloquei aqui são as referências que possivelmente vocês estudaram na semana. E aí a gente vai só dar uma avançada aqui, tá? Mas elas podem isso está lá no estudo de vocês, tá bom? Então, isso aqui, essas chaves realmente representam isso. E aí, por que nós precisamos das chaves do sacerdócio? Vocês têm alguma ideia? Vou perguntar para uma moça agora. Você sabe, deixa eu ver quem está aqui, Aina, por que nós precisamos das chaves do sacerdócio? Tem uma ideia? Juliana. Eu estou pegando as meninas agora. Jaqueline, Aline, de novo. Por que as chaves são tão importantes, essas chaves do sacerdócio? Vocês acham que todo mundo pode fazer o que bem entende dentro da igreja? Não, né? Nós precisamos de uma organização. É isso? Por isso que as chaves são importantes. Por exemplo, se o profeta ele possui todas as chaves, né? Mas ele não pode estar em todos os lugares. Aí o que ele faz? Designa alguém para fazer o que ele faria se lá estivesse. Ou seja, naquele país, ou seja, naquela cidade. E aí, ele dá as chaves para um apóstolo e assim por diante. Né? Para presidir uma estaca, para presidir... Porque, na verdade, se a gente for pensar bem, ele, de repente, poderia estar administrando tudo, se ele possui as chaves, mas é impossível. Né?
as coisas acontecerem dessa forma. Por isso que as chaves, elas são, né, uma mordomia que o Senhor deu a Pedro. A Pedro foi passando, que nós vamos ver agora, vocês vão entender o que eu estou falando, e essa é a organização da igreja. Por isso é uma igreja perfeita. Tá? Vamos aqui. Fiz um resumo aqui para que a gente entendesse muito bem. Vamos sair daqui com em PhD em relação a isso aí hoje. Hein? Nós temos o sacerdócio arônico, correto? Está aí, sacerdócio de Melquisedeque. Isso foram restaurados. Temos as chaves da coligação de Israel. Nós temos também, no tempo de Kirtland, as chaves do selamento. Isso, todas essas chaves, elas foram concedidas, elas foram dadas novamente aqui na Terra, foram restauradas aqui na Terra. E aí eu queria mostrar para vocês, olha, sacerdócio arônico, quem foi o personagem que restaurou o sacerdócio arônico? A Joseph e a Oliver Cowdery. Quem é esse personagem? Quem possuía essas chaves? João Batista. João Batista, muito bem. Restaurou o sacerdócio de Melquisedeque. Quem foram esses três personagens? Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João, perfeito, muito bem. Ó, os jovens no sábado acertaram esses aí igualzinho vocês. Agora a gente vai assim, aumentar o grau de dificuldade. Quem possuía as chaves da coligação de Israel e apareceu, né, no parapeito do templo e aí restaurou as chaves a Joseph para restaurar, para coligar Israel? Se não me engano, foi Moisés, né? Oh, já tirar as provas, muito bem. Deixa Moisés aí na linha. E aqui, no tempo de Kirtland, as chaves do selamento. Nós tivemos uma outra visita de um ser celestial. Tem alguma ideia quem seja esse personagem? Então, vamos ver. João Batista, legal, foi aqui. Pedro, Tiago e João, ok. Coligação de Israel, Moisés, ok. E aqui foi Elias, o profeta. Tá? Lembra? Chaves do selamento. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Tá? Então, hoje, tudo que é realizado nessa terra, se aquela pessoa resolver depois, não quero mais isso daqui, é possível que ocorra esse desligue, né? E aí, esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Aprendemos que ninguém é forçado a seguir um caminho que não deseja mais. Tá? Às vezes, são coisas que a gente não entende exatamente como acontece. Né? Mas um dia a gente vai entender nos mínimos detalhes todo esse processo. Por que o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor... né, o livre-arbítrio... Né? Então, há uma liberdade. Tá? Mas o importante aqui para vocês saberem é isso, que esta é a única igreja nesta terra que testifica e que comprova que seres celestiais já viveram nessa terra, visitaram homens. Esses homens, Joseph, Oliver Cowdery, tiveram aquele processo inicial da restauração do Evangelho. Eles não poderiam fazer isso por si só porque estudavam as Escrituras. A autoridade não vem através disso. Tá? Então, nós somos, sim, quando perguntarem para vocês, vocês são, né, nós somos conhecidos como os fazedores de deuses, né? Vocês vivem dizendo que vocês vão ser deuses, né?
Vocês são visitados por seres celestiais. É mentira? Não, é verdade. Está aí, nós realmente. A igreja ela foi restaurada nos seus mínimos detalhes. Tá bom? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguma curiosidade sobre esses momentos? Nenhum sentimento também? Hoje, quem porta as chaves hoje? Pedro possuía. Nosso profeta, né? Ele possui todas as chaves. Só que, como eu falei para vocês, ele delega a eles, né, para que executem todas as tarefas pelo mundo. Né? E fora eles, nós temos os 70, autoridade geral, temos os 70 de área, todas essas pessoas, todos esses homens, nós temos o presidente de destaque, nós temos os bispos. Todos esses homens, eles possuem chaves na sua esfera de responsabilidade. Tá? Um mestre possui as chaves, tá? Dentro do sacerdócio, um diácono possui um presidente. Tudo que for presidência possui chaves. Tá? Tirando os sacerdotes que não, porque quem possui as chaves lá é o bispo. Ele preside o sacerdócio arônico. Tá? Então, esses homens são homens que nós podemos confiar. Esses são os homens que, 2 vezes no ano, nós precisamos estar atento às mensagens que eles estão falando. Tá? Agora, nós tivemos recentemente uma conferência. E para a gente finalizar nossa aula com chave de ouro para vocês e para mim também, porque eu gosto muito de ouvir essas experiências de vocês, alguém gostaria de compartilhar uma mensagem que foi lá no fundo do seu coração, a mensagem foi para você, do que nossas autoridades, esses homens tão especiais nos transmitiram? Alguém gostaria de compartilhar? Ninguém? Eu vou compartilhar a minha, então. Eu gostei de todos eles. A conferência foi extraordinária para mim. Mas uma coisa que mexeu comigo e que eu vou, a partir de hoje, ficar mais atento a essas coisas foi o que o presidente Nelson nos deixou, nos transmitiu, sobre sermos pacificadores. Essa mensagem, no mundo caótico em que nós vivemos hoje, quanto mais pacificadores nós tivermos, inclusive na nossa organização, na nossa ala, no nosso lar, na nossa comunidade, o Senhor já vai ficar feliz. Porque o mundo precisa de pessoas como a gente. Eu testifico para vocês que, se nós evitarmos as intrigas, seja em qualquer grau que seja, né? A gente não precisa mostrar que a gente é o melhor, que a gente está com a razão todas as vezes, né? Mas se for para a gente apaziguar, a gente pode sim dar um passo atrás, respirar, para que o inimigo não... Ele quer só aquela brecha, para que ele não se apodere daquele momento e faça dali um caos na vida, tanto minha como de vocês. De todo mundo que está ao nosso redor. Então, esses homens, eles transmitiram as melhores mensagens que o nosso coração e nossa alma e mente podem receber.
que eu e vocês possamos prestar atenção nessas vozes e rever elas constantemente. Constantemente. Só daqui a 6 meses nós vamos ter a oportunidade de ouvi-los novamente. Mas isso não impede da gente estar reforçando e lendo e estudando tudo que eles têm falado para nós. Esse é o meu sentimento nessa noite, para vocês. Eu sei que vocês têm desafios. Toda a liderança sabe disso, mas sabemos que vocês são jovens valorosos também. Vocês são a âncora que está segurando todo um processo, toda uma estrutura, um alicerce desse evangelho aqui em Belém. Por isso que nós temos um tempo. Temos um tempo por causa do exemplo de vocês. O Senhor nos abençoou por causa do exemplo e esforço de vocês. E hoje nós podemos adentrar o tempo e desfrutar dessas coisas. Tá bom? Esse era o meu sentimento. Alguém tem algum sentimento sobre isso? Sobre qualquer coisa que vocês ouviram na conferência? Vou finalizar aqui a nossa apresentação. Alguém gostaria de prestar um testemunho? Temos um minutinho, finalizando já a nossa aula. Não? Tá bom. Eu só queria testificar para vocês que essas coisas são verdades. Que essa igreja é a igreja de Cristo. Ele é o cabeça. Nosso profeta Nelson, ele possui as chaves. E nós podemos confiar em tudo que ele tem nos dito. Ele tem nos alertado. Ele tem nos amado. Ele tem orado por nós, por cada um de vocês. Sei que Joseph Smith foi um profeta de Deus. Eu sei que o livro de Mormon é a palavra de Deus. Foi difícil para mim. O Senhor foi tão bondoso comigo. Quando eu entrei para a igreja, o curso do seminário era o livro de Mormon. Mas o livro de Mormon eu escondi não. Eu não deixei ninguém aqui em casa. Uma vez que apareceu aqui por um amigo dado para minha irmã, eu fazia de tudo para que ninguém desse ele. Ficou na estante, porque não foi um presente meu, foi um presente da minha irmã, porque senão eu tinha também dado um fim nele. Mas ficou na estante por 1 ano. Até os missionários, por algum motivo muito justo, que o Senhor nos abençoou, os missionários voltaram à nossa residência. Então, foi difícil para mim de um testemunho do livro do Mormon. Mas hoje, ele, para mim, é o livro dos livros. Eu sei que ele é verdadeiro. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado, Moisés, pela aula. Vamos agora só fazer uma oração, então. O Mateus está aí ainda? Oi, Você pode fazer uma oração para nós, Mateus? posso. Obrigado demais, vocês foram maravilhosos. Boa semana, continue estudando. A gente se vê por aí pelo Instituto. Um abraço, Anderson, obrigado.